Vamos então para a segunda lei de Ohm. Estamos quase terminando essa matéria de eletrodinâmica e faltará apenas o tópico. O que diz a segunda lei de Ohm? Que a resistência do material depende de três coisas: do tipo de material usado, do comprimento do material condutor e da área da secção reta transversal. Adoro essa expressão, área da secção reta transversal, que é a área que tem esse corte no fio. Matematicamente, essa é a equação que expressa a segunda lei. Vamos ver com mais detalhe o que quer dizer cada uma delas. Primeira variável: quanto maior o comprimento, maior a resistência. O R é diretamente proporcional ao comprimento. Se tivermos dois condutores de mesmo material e mesma área, e se eles tiverem apenas um comprimento diferente, por exemplo, esse aqui, digamos, vale 1 metro, enquanto esse segundo tem meio metro, aqui vai ter uma resistência que é o dobro da de baixo. Por que é o dobro? Porque esse aqui, de cima, tem o dobro do comprimento. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. A segunda variável é a área da secção reta transversal, que costumam chamar de bitola. Matematicamente, a resistência é proporcional ao inverso da área, ou podemos dizer também que a resistência é inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistência. Veja nesses dois fios. Aqui o fio 1 tem menor resistência porque sua área da secção reta transversal é maior. Mais elétrons podem passar ao mesmo tempo. Isso remete à bitola, que tem valor tabelado seguindo convenções. Aqui é da AWG. Por exemplo, tu vai na loja e pede um fio de bitola 16. Com essa tabela a gente sabe que é um fio que aguenta uma corrente de 14 amperes. Ela tem essa secção, um tal diâmetro. É importante para uma obra. Tu não vai comprar um fio subdimensionado, senão ele não vai aguentar a carga. Também não vai comprar um fio com uma bitola muito maior do que tu precisa, porque senão tu vai estar botando o dinheiro fora. A última variável é a resistividade. Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Aqui eu tenho uma equação que é só para vocês verem que ela depende da temperatura. Não é para decorar essa equação, tá? Mas a resistividade depende da temperatura. Geralmente, quanto maior a temperatura, maior a resistividade do material e, portanto, maior a sua resistência. Esse ρ0 é que é tabelado, normalmente a temperatura é de 20 graus Celsius. Se tu quer calcular a resistividade de outra temperatura, aí tu faz as contas consultando uma tabela de resistividade. Por exemplo, aqui a 20 graus Celsius, né, nós temos uma série de materiais em que se destaca no extremo de baixo a borracha, com maior resistividade, ou seja, baixo condutor. E na ponta de cima da tabela a gente tem a prata, que é o de menor resistividade, portanto, um material de boa condutividade. Algumas tabelas põem isso aqui invertido, tá? É prata, ouro e cobre. Lembrando que esses valores dependem da temperatura, ok? Um problema clássico é esse aqui. Olha na figura, nós temos dois fios. E o que o texto está dizendo? Que esses dois fios são de mesmo material e mesmo comprimento. Essas duas variáveis, na verdade, não estão mudando. Mas o que está mudando? Opa, a secção reta, a área da secção reta do fio 2 é o dobro da do fio 1. Então, a gente olhando para essa equação, ó, o ρ não está mudando porque é o mesmo material e nem o comprimento. Mas a área é o dobro. Qual é a conclusão? Que como a área do 2 é o dobro, a resistência vai ser a metade. Nesse tipo de problema a gente tem, na verdade, que prestar muita atenção. No problema que eu mostrei há pouco era a área que estava mudando, mas esse aqui, o início é igual ao anterior. É o mesmo material, o mesmo comprimento. O que está mudando? O raio. Muita atenção. Às vezes fala em raio, às vezes fala em diâmetro e não em área. Por que tem que chamar a atenção disso? Porque tem que remeter à geometria. No caso de um círculo, a fórmula é A igual a π vezes r ao quadrado. Né? Ou seja, a área de um círculo depende do raio ao quadrado. Se eu estou com um raio duplicando, 2 ao quadrado dá 4. Então, muito cuidado. Duplica o raio, a área vai ser 4 vezes maior.
E se a área é 4 vezes maior, a resistência vai ser 4 vezes menor. A mesma ideia com o diâmetro. Se duplica o diâmetro, a área vai ficar 4 vezes maior. E se fosse 3 vezes, olha, se triplicar o raio, a gente vai ter uma área 9 vezes maior. Já estou terminando, deixo um desafio para vocês, que é calcular a resistência nessa situação, quando a gente já tem um fio entrelaçado, desses que tem liquidificador, aparelhos eletrônicos e elétricos em geral, que são fios flexíveis. Qual vai ser a resistência nesse caso? E os links aqui para quem quiser assistir vídeos e aprender mais.